Tudo bem, doutor? Tá boa, que prazer tudo te bem? receber tudo aqui bem? no Tudo Bem bem? Família, tudo Opa, bem. tava até Uau, preparando aqui o o teu kit apresentação. Meu kit, Olha só que lindo enquanto ele prepara aqui. Esse livro acabou de ser lançado. Dr. Kimball Matos, alergista, imunologista e oftalmologista. Dr. Kimball vai mostrar pra gente a saúde dos olhos, né, Dr. Kimball? Trouxe um olho bem lindo pra mostrar pra gente. Só para um modelo aqui para vocês entenderem, né? Um órgão tão perfeito do ser humano, né? É exigente, né, Fernanda? Ele é muito exigente. Eu acho tão interessante como a maneira que a gente enxerga, a gente interfere tanto na nossa qualidade de vida, né? Eu fui míope a vida inteira, desde os 12 anos de idade. E depois de uma cirurgia, eu hoje não uso mais óculos, então os benefícios que uma qualidade visual traz para o nosso dia a dia, né, doutor? Claro. E isso aqui, você fez um super livro. A gente fala que livro que para em pé precisa ser respeitado, né, doutor Kimball? Sobre uveites, o desafio do seu tratamento, a tua especialização? Sim, Fernanda, é o que eu trabalho há 30 anos, né? Então eu trouxe mais ou menos o livro para as pessoas entenderem, porque é uma causa importante de cegueira no Brasil e no mundo, né? Então, o uveíte é um conjunto de doenças inflamatórias de dentro do olho. Então, que existem mais de 250 tipos de uveíte, né? Então é um livro que eu fiz no último ano, tem mais ou menos 124 capítulos e tem 200 colaboradores. Então gente do mundo todo me ajudou, claro. E aí... Quer dizer, você está trazendo uma pesquisa científica que vai ser referência para o estudo científico daqui em diante, né? A gente precisava desse livro, Fernanda, porque o último livro dessa monta tem mais ou menos uns 20 anos. Nossa. Então, medicina é muito dinâmico, você tem que atualizar, então tem informação aí dos colegas e tal, que é muito interessante. E só para vocês entenderem, basicamente, por isso que eu trouxe o meu modelo aqui, a uveíte é inflamação de dentro do olho. Por isso que ela é mais grave. Então, o que as pessoas mais conhecem, são as conjuntivites. Conjuntivite é muito simples, porque é uma inflamação do segmento externo do olho. E quando você tem inflamação do segmento interno, você corre um risco maior de ter perda visual. Daí uma causa importante de cegueira. Dificilmente a conjuntivite leva a cegueira, e não raramente as uveites podem levar a cegueira. E você acha que hoje os oftalmologistas dominam o tratamento da uveíte para dar um diagnóstico correto, Dr. Kimball? Ótima pergunta, Fernanda, e infelizmente não. Por isso que o objetivo é a gente divulgar mais isso, porque às vezes as doenças não são diagnosticadas precocemente. E aí a gente perde muito tempo, não é? Então no Brasil nós somos mais ou menos uns 160, 170 especialistas em uveites no Brasil todo, o que é pouco. Pouco, pelo tamanho do nosso país. Exato. Então, assim, às vezes o paciente chega muito tarde para a gente fazer o diagnóstico, aí a gente já tem sequela visual em relação a isso. Como que a pessoa pode identificar que essa inflamação que está dando esse desconforto há tanto tempo pode ser uma uveíte, doutor Kimball? Ótima pergunta. No sentido que olho vermelho, dor e principalmente a baixa de acuidade visual. Então a pessoa começa a sentir que o olho está doendo e a visão está embaçada, pode ter dor de cabeça, pode ter zumbido e não infrequentemente, aí é um capítulo bem extenso do meu livro, das doenças sistêmicas relacionadas ao olho. Vou te dar um exemplo. Paciente com artrite reumatoide, aquela doença das articulações. Sim. Que ataca o olho também, pode dar uveíte. Então, várias doenças, e aí a gente entra na gama das doenças infecciosas. Também. No Brasil é muito frequente tuberculose no olho, sífilis no olho. As doenças sexualmente transmissíveis. Todas podem atacar todas. O olho também. Uau. O olho, muitas das vezes, em 3% dos casos, é a primeira manifestação dessas doenças. Que interessante. E doutor, qual é o tratamento hoje e tem reversão para esse caso ou é uma doença crônica? Porque eu estou conhecendo junto com você aqui no Bispo Fé em Família. Claro. Bom, primeiro, Fernanda, é extremamente importante definir a causa da doença, se é que tem uma causa. Grande parte das uveites a gente coloca como idiopático. Idiopático na medicina é aquele que você não determina a causa. É um processo autoinflamatório,
não tem bicho, não tem um tumor, que pode ser, porque às vezes os tumores oculares podem mimetizar a uveíte. Então, descoberto a causa, uma causa infecciosa, o paciente tem uveíte por tuberculose. Trataremos a tuberculose para prevenir isso, entendeu? Então, assim... E ela pode também estar sem causa, como as doenças, às vezes, autoimunes, que não tem muita explicação. Infelizmente, a maioria, às vezes, o paciente fica muito frustrado, no sentido, a gente fez uma investigação extensa, não achou nada, é isso que eu tenho. E aí, aquela pergunta que eu te confesso que me desconforta muito. Doutor, isso tem cura? Muitas das vezes o uveíte não tem cura, tem controle. Então é paciente que eu tenho no meu consultório que acompanha há quase 30 anos. E bem controlado? Bem controlado, ok. Tem uma chance maior de você não perder preservar a visão. Tá. Agora, se não controlado, é uma causa, mais uma vez, sem ser redundante, uma causa importante de cegueira no Brasil. E o que seria esse controle? Uma pessoa, por exemplo, que está nesse tratamento de 30 anos. Eu vejo meus pacientes no mínimo a cada 6 meses. Tá. Um exame de rotina e às vezes assim uma simples inflamação, uma conjuntivite, um olho incomodado no paciente que tem histórico de uveíte pode não ser uma coisa simples. Então isso liga o alerta para o paciente volta no consultório para a gente avaliar exatamente isso. Então o teu olhar dentro da especialidade, a pessoa chega lá, doutor Kimbel, você tem que, por isso que você tem tantas formações, porque você tem que entender do corpo dela como um todo, porque pode estar interferindo nos olhos para que ela possa ir para um especialista, mas essa compreensão completa, porque hoje eu sinto que os médicos estão tão especializados, que você fala, poxa, mas não, então você tem que conversar com o meu colega, porque já está fora da especialidade. Eu costumo falar, Fernanda, que tem a vantagem e desvantagem em relação a isso. Você ser um super especialista, você esgota o assunto e você resolve. Entretanto, isso que você falou é fundamental. Você tem que ter uma visão mais global do paciente. O que me facilita muito, porque além de ser oftalmo, como você já citou, eu sou imunologista. Então eu tenho uma visão mais geral do paciente de estar ligado a essa questão das doenças sistêmicas afetarem o olho. Então, para um paciente que tem um problema no olho, você perguntar se ele tem um inchaço no tornozelo, ele não vai entender essa pergunta. Mas faz sentido. Todo sentido. Que interessante. Às vezes o diagnóstico está no fato do tornozelo dele estar inchado e provocar inflamação no olho. Aí ele vai falar, poxa, mas eu fui no oftalmologista, ele está perguntando se meu tornozelo está inchado? Tá, porque dentro do diagnóstico está correto. E acontece, qual que é o maior erro de diagnóstico, doutor Kimbel? Uma pessoa que está rodando aí de oftalmo em oftalmo e chega até você como especialista. O que ela ouve por aí, para quem está nos assistindo? Infelizmente, Fernanda, assim, tem, claro, as doenças, tuberculose, sífilis, toxoplasmose, isso é muito comum. Mas o meu livro, eu cito, tem muitas doenças muito raras, entendeu? Então, assim, às vezes os colegas jamais ouviram falar na doença em questão. A gente tem doença que no Brasil a gente tem 8, 9 pacientes portadores daquela doença. Então, eu costumo falar que você só cumprimenta quem você conhece. Então, se o médico nunca ouviu falar, não tem conhecimento, esse diagnóstico vai ficar sendo protelado, às vezes, por 10, 15 anos. E a pessoa correndo o risco de perder a visão, que é uma perda muito grande. Por isso, esse manual tão importante. Parabéns, porque isso é uma contribuição para a medicina brasileira, mas também mundial, né, doutor Kimbel? Que dedicação. A gente assim, porque, como eu te falei, eu tenho colegas aí de Portugal, do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que colaboraram, da Argentina, Paraguai. Então, assim, é claro que um livro na língua portuguesa é mais direcionado, né, para os países que falam português, o espanhol e tal. Mas é importante porque a gente tem muita coisa aqui que no Brasil é muito mais prevalente do que na Europa e nos Estados Unidos. Então, modéstia à parte, a gente tem doenças que a gente conhece mais que os americanos, por exemplo. Que legal, porque conhece a característica da população, da nossa miscigenação, do nosso povo, do nosso clima, da nossa genética, que são características únicas do nosso povo mesmo, né? E que alegria nossa de ter profissionais e médicos como o Dr. Kimbel que se dedica a isso para levar mais qualidade de vida para você que está em casa. Então você que às vezes está com essa dúvida, o que está acontecendo, não consigo, minha vista, um dia funciona, outro dia eu enxergo, um dia eu acordo enxergando tudo, outro dia eu não estou enxergando nada. Essa variação já é um sintoma preocupante que a gente acabou de aprender aqui com o Dr. Kimbel, publicando um livro que reúne
inúmeros casos, até então raros e desconhecidos, até então, porque a partir do livro, todo oftalmologista que está nos assistindo vai poder estudar e conhecer também, né? Claro. E a alegria nossa de ter médicos que se dedicam ao próximo através do seu dom. E, além de tudo, ele é o esposo da Patrícia Beires, que é a minha querida Pati Beires, né? O Baby Max, que marchou para Jesus com a gente, uma família linda. Isso. Parabéns, doutor Quinho, pelo trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade de divulgar, né, o livro, mas principalmente a causa para as pessoas que no Brasil estão precisando disso, e o objetivo é sempre ajudar. E o próximo, e agradeço, né, aí a Rede Gospel, você, a Bispa, o Apóstolo, que é meu amigo. Ele gosta muito de você, ele gosta muito. Muito obrigada, viu, doutor? Prazer te receber aqui. Doutor Quinho, que é uma referência no Japão e nos 4 continentes como especialista na Inglaterra, enfim, né? É um dos grandes mestres dentro do assunto mesmo, lançando essa literatura para você que trabalha na área. Para você, então, quiser conhecer mais, @KimballMatos ou KimballMatos.com, para você entender mais sobre essa compilação de estudos interessantíssimos e importantíssimos. Muito obrigada.